Boa noite, irmãos. Então, vamos para a mensagem. Hoje nós vamos estudar sobre a preocupação. O título é Vencendo o Gigante da Preocupação. Algo que afeta a muitas pessoas, eu diria que todo mundo, em algum momento, alguns mais, outros menos, alguns de uma maneira mais frequente, outros de uma maneira mais rara, e aí vai depender muito do quanto essa pessoa está próximo de Deus, a pessoa se preocupa ou não. E preocupar, né, ficar angustiado, ficar sem saber o que fazer diante de uma situação, nós vamos ver aqui o que é que Jesus tem a ensinar sobre isso. Especificamente, lá no livro de Mateus, no capítulo 6, do 25 ao 34. Sobre esse tema de preocupação e ficar angustiado com alguma coisa que você não sabe como resolver, eu tenho um colega no trabalho que ele sempre fala assim, aquilo que não tem solução, solucionado está. Ou seja, se não tem solução, se não tem o que fazer, então não tem com que se preocupar. É uma ideia que ele não é crente, não é baseado isso em Deus, mas é uma ideia que tem a ver com aquilo que nós podemos, só pela lógica, só pelo fato daquilo que a gente tem controle ou não, a gente pode já ter uma ideia, mas que na prática, somente em Deus a gente consegue realmente seguir isso, porque aí vai depender da nossa confiança nele. Então, um conceito de preocupação que eu vi, uma definição, é como uma sensação perturbada, desconfortável e angustiante de estar ansioso ou apreensivo. Então, quando eu falar preocupação, eu estou falando nesse sentido aqui, certo? Algo que é maligno, algo que é negativo, que não faz bem. Não é simplesmente a pessoa estar pensando em alguma coisa de uma maneira que para muita coisa é sadio, você pensar, você planejar, você se antecipar a alguma coisa. A ideia aqui não é nesse sentido positivo. A ideia aqui é quando a pessoa fica perturbada, fica desconfortável, angustiada, ansiosa ou apreensiva. E que isso geralmente tem a ver com o futuro, mesmo quando é algo relacionado ao passado. E muitas vezes, quando nós estamos preocupados com o futuro, ou com o passado, no caso com o passado, qual é a consequência daquilo que aconteceu comigo, o que eu fiz, e vai acontecer no futuro, né? Qual vai ser o desenrolar daquilo? De repente eu fiz algo lá atrás, e que de repente ninguém sabe, e se descobrirem, como é que vai ser a minha vida, se descobrir aquela coisa que eu fiz? E aí de repente a pessoa pode ficar angustiada, ficar preocupada. E aí tem a ver com confissão de pecados isso. Então a preocupação, ela tem esse enfoque com o futuro, que é justamente o que Jesus vai abordar aqui nesse texto de Mateus 6. É do 25 ao 34, que foi no Sermão do Monte, que Jesus estava pregando para as multidões, e entre vários assuntos, vários temas, aqui em Mateus 6, do 25 ao 34, ele vai abordar sobre os cuidados da vida, sobre aquilo em relação à nossa vida que se passa na nossa mente, aquilo que a gente pensa. Então a preocupação é algo que basicamente está na nossa cabeça, é algo que a gente pensa. E aí sobre isso, tem uma definição bem interessante que eu vi, que é de Corrie ten Boom. Ela tinha uma frase em um dos seus poemas que dizia assim: a preocupação é um homem velho com a cabeça baixa, carregando um monte de penas que ele pensa serem de chumbo. Entenderam a ideia? A preocupação é como se fosse um homem velho que está de cabeça baixa, carregando um monte de penas. Imagine aí, uma pena de ganso, como fosse um travesseiro, né? Algo que é leve, macio, mas que na cabeça dele é como se fosse de chumbo, né? De pedra, algo muito pesado. Ou seja, é apenas uma ilusão. É sobre algo que não é real.
Não é de fato. Geralmente quando a gente está preocupado, está angustiado, pensando sobre o futuro, a gente está pensando sobre algo que muitas vezes nem sequer vai chegar a se realizar. Nem sequer é algo que realmente vai acontecer. E aí por isso que Jesus vai dar esse ensinamento aqui. Então vamos ler em Mateus 6, do 25 ao 34, sobre os cuidados da vida. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim feita a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé, de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. Pois o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, Pai, te agradeço, Senhor, pelo dia de hoje, pelo tempo agora que estamos aqui reunidos, para meditar na Tua Palavra, para aprender sobre o que o Senhor tem a nos ensinar, Senhor, sobre como devemos agir, sobre como devemos seguir nessa vida, Senhor, sem nos preocupar, sem viver ansiosos, sem andar nos preocupando com o dia de amanhã, com o passado, com o que será e vai acontecer na nossa vida. Que nós possamos sempre, Senhor, confiar em Ti, depender somente de Ti, Senhor, e elevar a Ti em oração sempre, Senhor, as nossas necessidades, os nossos pensamentos. Nos guarde, nos abençoa, seja com o tempo aqui agora, em nome de Jesus, amém. Então, irmãos, continuando, o futuro, o que nós precisamos aprender é que ele não nos pertence, ele pertence a Deus. Ele é algo que está no controle de Deus. Não é algo que nós devemos nos ocupar, isso nós devemos entregar nas mãos de Deus. Isso porque a palavra preocupação, que está aqui contida no Novo Testamento, tem a ver com uma mente dividida, tem a ver com uma mente que ela está pensando no presente e está pensando no futuro, e isso de uma maneira que tem a ver com dúvida, e que tem a ver com incerteza. E isso especialmente em relação a Deus. A pessoa ela não está colocando aquele sentimento, mesmo que a pessoa seja crente, mesmo que a pessoa seja um convertido. Vai haver momentos na nossa vida em que, se nós não estivermos vigilantes, estivermos atentos à nossa vida, aos nossos pensamentos, facilmente nós poderemos nos deixar levar por uma preocupação. Pode ser por uma conta para pagar, pode ser por uma questão de saúde, pode ser por uma relação com alguém próximo a nós, que nós ficamos preocupados. Será que algo de mal vai acontecer em relação a uma criança, a um filho que pode estar doente, que pode estar viajando, que pode estar passando por um momento, né, de uma doença, de uma enfermidade, e aí a nossa mente facilmente pode chegar a se encher de preocupação, ficar dominada pelo medo. E aí é onde nós temos que pensar aqui no que Jesus falou. Nesses trechos aqui de Mateus 25 e 34, nós vamos ver que a mensagem de Jesus ela tem um enfoque
muito em relação ao nosso sustento, ao cuidado que nós temos no nosso dia a dia, em relação a, será que nós vamos ter o insumo, né, as coisas que nós precisamos para viver. Todos nós precisamos de comida, todos nós precisamos de água, todos nós precisamos de roupa. E entenda roupa aqui, tanto aquilo que a gente veste, como também um lugar onde a gente mora. Então, são coisas essenciais da vida, né? Todo mundo precisa disso em qualquer fase da vida, em qualquer momento, seja rico, seja pobre, a pessoa sempre vai precisar disso. E aí, Jesus está enfatizando aqui esse tipo de preocupação. Então, vamos analisar aqui, irmãos, a partir do que Jesus falou. Eu queria só destacar, não sei quem percebeu isso, mas aqui no 25 ao 34, Jesus falou 3 vezes uma coisa. Alguém prestou atenção? Notou? Jesus falou 3 vezes uma coisa. Ele falou sobre não se preocupar. Não se preocupe, não andeis. Dependendo da versão, né, vai dizer diferente, mas a ideia é a mesma. Não andeis cuidadosos, não vos inquieteis, não vos preocupeis. Vai depender do texto da tradução. Jesus falou isso 3 vezes, no 25, no 31 e no 34. Então, aqui a gente já poderia tirar uma lição que a Trindade está cuidando de nós. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo está cuidando de nós. Então, só por essas 3 vezes aqui nós já poderíamos tirar. Jesus lembrou a gente 3 vezes, nos mandando não nos preocupar. Então, a ideia do que Jesus falou aqui é naquele sentido que eu falei. É o sentido negativo, o sentido em que a pessoa está angustiada, ela está ansiosa, ela está duvidando. Então, vamos só ver aqui 2 coisas que Jesus não está dizendo sobre o que ele falou aqui. Ele não está dizendo para a gente não planejar, certo? A ideia aqui não é de que você não vai pensar no futuro, você não vai planejar, que eu quero nesse ano fazer uma reforma na minha casa. No próximo ano eu vou colocar o meu filho para começar a estudar. Eu quero fazer daqui a um tempo uma viagem para tal lugar. Não é isso sobre que esse versículo está falando. Não é sobre não planejar. Ou seja, pensar no futuro de uma maneira construtiva. Eu quero algo para o meu futuro. Eu quero algo para o futuro do meu filho. Eu quero algo para o futuro da minha família, o futuro da minha igreja. A Bíblia ela manda que se nós pretendemos fazer alguma atividade, alguma coisa, por exemplo, eu quero construir alguma coisa, eu tenho que ir lá sentar, calcular quanto é que vai custar aquilo, se eu vou ter esse dinheiro, qual vai ser a melhor época de fazer. Então, tudo isso é uma preocupação saudável, certo? Tudo isso é algo que a Bíblia manda a gente fazer. A Bíblia, ela fala muito sobre o nécio, sobre o tolo, sobre o simples. E esse é aquele que faz qualquer coisa sem pensar. Ele entra em qualquer história, em qualquer situação, sem analisar, sem pensar, peraí, mas se eu entrar nisso aqui, vai acontecer isso, acolá e tal, será que faz sentido? Pode ser querendo levar vantagem, pode ser querendo fazer algo que é ilícito, querendo fazer algo que vai contra a palavra de Deus. Então nós temos sempre que planejar ou analisar a situação. Qual é o impacto que isso vai trazer no meu futuro? Então, não é isso que Jesus está falando aqui. Ele também não está falando aqui sobre que nós não devemos nos interessar ou ter a nossa mente ocupada com alguma coisa. Vamos fazer bem clara a diferença entre pré-ocupação e ocupação, certo? Uma ocupação é algo que eu estou ocupando a minha mente, é algo que eu estou pensando. E pode ser em relação ao futuro, pode ser em relação ao passado, mas que eu estou fazendo isso de uma maneira sadia. Eu estou fazendo isso de uma maneira em que eu estou, por exemplo, eu estou me ocupando, um dos mandamentos que a Bíblia tem, que é sobre ensina o teu filho no caminho que ele deve andar. Então, eu tenho que pensar, por exemplo, eu como pai, eu tenho que pensar sobre os meus filhos, o que é que eu pretendo para o futuro deles, o que é que eu vou fazer para que o futuro deles seja assim, seja assado, né? Eu tenho que pensar onde é que eles estão, o que é que eles estão fazendo, né? Eu tenho que estar atento à vida deles para que eu possa cuidar deles, né? Então eu estou com a minha mente ocupada, ou então eu estou interessado em algum assunto. Por exemplo, no meu trabalho, eu tenho que ficar interessado em me atualizar, em estudar, em aprender como eu posso trabalhar melhor,
como eu posso fazer algo melhor para a atividade que eu faço. Durante as próprias horas de trabalho em que eu estou trabalhando, trabalhar é uma das coisas que a Bíblia manda que nós devemos fazer, que nós devemos ter o nosso tempo ali em que nós estamos ganhando o nosso pão, que nós estamos ocupados. Tem até aquele ditado, não é um ditado em si, ipsilitris não está escrito na Bíblia, mas a lógica dele tem vários versículos que apoiam, sobre mente vazia é a oficina do diabo. Então a ideia, nós não podemos ficar de mente vazia, tipo assim, eu não estou me preocupando com nada, e estou com a minha mente livre e ela desocupada para vir qualquer coisa. A ideia também não é essa, não é nós vivemos uma vida sem responsabilidade, uma vida que eu não estou nem aí para nada, Jesus disse para não me preocupar, então não estou nem aí para nada, não estou preocupado com nada. Também não é isso, né? Não é isso que Jesus está falando. Justamente porque uma mente vazia, ela facilmente pode ser cooptada, dominada e perturbada por todo tipo de coisa ruim. Então, por isso que a Bíblia também tem versículos, vários mandamentos sobre nós ocuparmos a nossa mente. Uma dessas coisas é com a palavra de Deus, por exemplo, lendo a Bíblia, fazendo o bem. Eu tenho que deixar de ter um foco somente em mim, na minha vida, nos meus problemas, em tudo de ruim que eu estou passando, e pensar mais no próximo. Nos mandamentos que Jesus deu foi: ama ao teu próximo como a ti mesmo. Então, se eu estou preocupado comigo, eu deveria deixar de me preocupar tanto comigo mesmo, me preocupar mais com outras pessoas. O que é que outras pessoas estão passando? O que é que eu posso fazer para ajudar outras pessoas? E aí nós vamos ver um milagre acontecer, que é quando eu deixo de me preocupar somente comigo mesmo e me preocupo com outras pessoas, começo a fazer o bem para outras pessoas, e aí Deus vai se ocupar comigo. Deus vai me ajudar, Deus vai cuidar de mim. Isso é justamente o contrário do que o descrente faz, do que o ímpio faz, e que um crente pode estar vivendo e pensando dessa maneira, se preocupando apenas consigo mesmo, apenas se lamentando da sua vida, focando apenas naquilo que ele não tem, naquilo que ele teve e perdeu, naquilo que ele sempre quis ter e nunca teve, olhando o que é que o outro tem e ele não tem, e aí fica com a cabeça cheia de pensamentos ruins, cheia de preocupação, cheia de sujeira, que impede até que essa pessoa tenha um relacionamento com Deus, porque começa dela já não acreditar nem que Deus pode ajudar ela, que Deus pode melhorar a sua situação, ou que aquilo de fato até faz parte do plano de Deus para a vida dela. O foco aqui não é nessas duas coisas, não é em não planejar e em não se ocupar. A ideia não é essa. A ideia é como nós vamos ver aqui, sobre andar ansioso, andar preocupado com aquilo que nós vamos ter na nossa vida. Então, a partir do 25, Jesus falou: não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber. E aí aqui nós temos um exemplo na Bíblia que vem lá do povo hebreu, quando foi liberto do Egito, quando foi ali liberto por Deus, através da liderança de Moisés, que fez as 10 pragas ali do Egito, que acabou culminando na libertação deles do Egito, e aí eles, ao sair do Egito, foram para o deserto. Então imagina, você está numa nação grande, uma nação formada, você está num lugar, como se você estivesse aqui em Fortaleza. Você está aqui, mesmo que você tenha um trabalho muito ruim, que seja similar a uma escravidão, de algum modo aqui você vai ter comida, que se você não comer absolutamente nada, vai morrer de fome, né? Então alguma comida a pessoa vai ter, água, vai ter algum conforto mínimo do mínimo possível, especialmente se você comparar isso com um deserto, que foi para onde eles foram parar logo depois da saída do Egito. Então, ao sair do Egito, eles vão passar 40 anos peregrinando pelo deserto. Ali Deus, de algum modo, fez com que eles não chegassem diretamente na terra prometida. Havia ali um povo que era muito murmurador, um povo que era com total falta de temor a Deus, que era um povo que ainda estava muito preso aos ídolos do Egito,
a vida do Egito, a vida pagã no Egito, e que ao longo da história do Velho Testamento, a ideia é que eles vão perecer todos no deserto. Nenhum deles vai entrar na Terra Prometida. Por quê? Porque viviam preocupados, ansiosos, reclamando, murmurando e pensando no passado, no que eles tinham e perderam. E aí, nós vamos ver aqui que Jesus vai falar sobre isso. Então, quando Jesus fala aqui sobre o que havemos de comer, o que havemos de beber, o que havemos de vestir, eu queria destacar aqui alguns pontos sobre o que Jesus falou, aqui do 25 até o 30. O primeiro é a inconsistência da preocupação, ou seja, o fato de que, se nós cremos que Deus, Ele nos criou, que Ele nos deu vida, que Ele nos deu um corpo, então nós também devemos crer que Ele vai nos dar as nossas necessidades menores, como se fosse algo. Se Deus lhe deu a maior coisa que você tem, que é a sua vida, que é o seu corpo, se Ele lhe criou e Ele está lhe sustentando até aqui, Ele também vai, Ele é capaz e Ele vai lhe dar o sustento, o mínimo que você precisa, que é comida, a água, a bebida e um vestimento. Ou seja, é inconsistente, não faz sentido você achar que Deus lhe deu a vida e não vai lhe dar as coisas menores. Também é irracional. Jesus fala aqui, no 26, sobre os pássaros, as aves do céu. E aí ele vai dizer, que elas nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros. Ou seja, é como elas não estivessem aqui trabalhando, né? A vida delas aqui, elas até têm suas atividades, né? Mas aqui, Jesus deixa claro que o vosso Pai Celestial as alimenta. E aí ele diz, não tem de vós muito mais valor do que elas? Então, se Deus cuida dos pássaros, cuida da criação, e aqui nós podemos pensar de uma maneira geral em outros animais que também fazem parte desse exemplo, se Ele cuida da sua criação, Ele vai cuidar de nós também. Isso nós vamos ver se nós confiarmos nele, se nós entregarmos a nossa vida e confiarmos e dependermos totalmente dele. Outra questão aqui que Jesus vai falar mais à frente, a partir do 27, é sobre a ineficácia, ou seja, que não dá resultado, que não faz efeito, que não resolve o problema, nós nos preocuparmos, porque nos preocuparmos não vai poder melhorar em nada a nossa vida. E isso lembrando que é uma preocupação que não faz sentido, certo? Se nós estivermos assim, pensando, e aí volta aquele exemplo que eu disse do que não era para nós fazer, que nós poderíamos fazer. Por exemplo, se eu estou apenas pensando, eu quero arrumar um emprego, e aí eu vou tentar me qualificar para isso, eu vou me preparar, eu vou lá para a entrevista, eu vou fazer o que eu posso fazer para atingir aquele emprego. Se nós temos algo para fazer, nós devemos fazer, para resolver aquela questão que nós estamos preocupados, certo? O que eu estou falando aqui, Jesus falou, são coisas que não estão na nossa mão, que não estão no nosso controle. Algo que realmente não cabe a nós nos preocuparmos. Como o exemplo que Jesus falou, se nós estivermos preocupados, por exemplo, eu sou muito baixinho, como aqui poderia ser dito, eu só tenho 1,50m, eu só tenho 1,30m, como eu queria ser alto. Será que alguém que se preocupa muito em ser baixinho vai chegar em 1,80m, 1,90m só porque está preocupado? Só porque está pensando nisso? Não. Outra aplicação sobre esse versículo é que a nossa vida, o quanto de vida a gente vai ter, quantos anos a gente vai viver, não é ficando preocupado, não é ficando ansioso, que nós vamos aumentar a nossa vida em 1, 2, 3, 5, 10 anos. Ou um dia sequer que seja. Se estando o nosso dia já marcado, né, já definido, Deus sabe qual é o dia da nossa partida aqui, como hoje foi, não foi nem hoje, foi ontem, do irmão Francisco Chico Carlos. Lembro até hoje como era, eu tinha que me levar de uma queda, né, e aí ele, Misael, o que aconteceu aí? O que ia, né? Então, ótimas lembranças dele, é uma pessoa maravilhosa. Então, o dia que ele partiu, ele que era um crente, ele que já tinha entregue a sua vida a Jesus, o dia em que ele partiu já estava determinado. E assim
se for do plano de Deus, que nós não subamos no arrebatamento, como a irmã Carmita falou, o dia da nossa partida já está definido. Então, não é eu ficando preocupado com uma doença, preocupado com uma ameaça de morte. Tem alguém lá que está me ameaçando, dizendo, eu vou lhe matar. Não é eu ficando preocupado, ansioso com isso, que eu vou conseguir viver um dia sequer a mais. Que eu fui diagnosticado com câncer. Não é me preocupando que eu vou aumentar em um dia esse tempo. Agora, o contrário é mais fácil de acontecer, ele é mais provável. Se nós nos entregarmos à preocupação, à ansiedade, aos pensamentos de tudo de ruim que pode acontecer em relação àquilo, aí a gente é capaz de encurtar a nossa vida. A gente é mais fácil conseguir encurtar, diminuir o nosso tempo de vida aqui, do que aumentar. Então, por isso que Jesus já nos orienta aqui a não nos preocuparmos. Porque não vamos acrescentar um côvado da nossa estatura, ou a nossa extensão, nosso tempo de vida. E também a falta de lógica, né? Sobre, aqui no 28, Jesus vai falar que também não é lógico nós pensarmos, nos preocuparmos. Se Deus cuida das flores do campo, né? Os lírios, como ele fala aqui, como eles crescem, não trabalham nem fiam. A partir do 28, falando sobre vestuário. E aí Jesus vai dizer que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. E aí, pensando em Salomão, nós podemos analisar a história de vida dele, que está lá nos primeiros capítulos de Reis, que também, isso no livro de Provérbios, né, ao longo da sua vida, os provérbios que Deus inspirou ele a escrever, e também lá, durante o final da sua vida, depois de viver tudo que esse mundo tinha para oferecer, especialmente tudo de bens materiais, tudo de prazeres, tudo que o mundo tem a oferecer. É interessante como Deus já deixou registrado para nós e para todas as gerações que viriam para frente. Imagine que você é a pessoa mais rica do mundo. Imagine que você, no caso, por exemplo, para um homem, que você vai poder ter todas as mulheres que forem possíveis você ter. Deus, na história de Salomão, ele teve 1000 mulheres. E aí, ele foi feliz por isso? Ele chegou a ficar satisfeito com isso? Não, a história de vida dele vai contar como tudo isso é vaidade. Lá em Eclesiastes ele deixa claro. Então, às vezes, pode ser um jovem, ele está ansioso, preocupado com quem ele vai casar. E isso não é, como eu falei, não é um pensamento ou uma ocupação sadia. Ele está ali de uma maneira ansiosa. E isso pode levá-lo a fazer a besteira de casar de qualquer maneira, casar, se ele é um crente, casar com uma descrente, pode fazer com que ele cometa atos que vão prejudicá-lo para o resto da vida. Da mesma maneira, uma moça, uma jovem, ela se estiver ansiosa, quero casar, e aí ela pode fazer também uma besteira e casar de uma maneira que vai prejudicá-lo o resto da vida. Pode dali gerar uma gravidez indesejada também. Algo que não foi planejado, não foi feito dentro do casamento. Então, a vida de Salomão, ela vai nos dar vários exemplos de como não são as coisas desse mundo que vão nos fazer satisfeitos, que vão nos trazer realização. Salomão, ele teve tudo que se podia ter. E aí alguém vai dizer, mas Salomão viveu há 3.000 anos atrás, é diferente. Não, a ideia é que o que ele viveu o melhor da sua época. Então seria similar como se hoje você vivesse como o homem mais rico de 2024. De repente, como se você tivesse a oportunidade de viver como o Elon Musk ou Bill Gates, os homens mais ricos do mundo. Será que a riqueza deles, os bens materiais que eles têm, aquilo que eles podem fazer com o dinheiro que eles têm, será que aquilo dali compra saúde para eles? Será que aquilo dali compra amor para eles? Será que aquilo dali compra alegria e satisfação para eles? A Bíblia vai dizer que não. Exatamente porque aquilo dali não vem de um coração dedicado e voltado a Deus. Então, irmãos, quando ele fala aqui em Salomão, Jesus está nos dando exatamente um exemplo
de como uma vida simples, uma vida que nós temos aquilo que nós precisamos conforme os planos de Deus, ela é uma vida muito mais realizada, muito mais feliz, muito mais completa do que alguém que simplesmente tem tudo. Alguém que simplesmente tem todo tipo de bem material que ele possa querer ter. Deus, ele vai nos mostrar aqui, porque se Deus enfeita a erva do campo, que hoje existe, amanhã lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homem de pouca fé. E aí é aquilo que é o mais comum de nós termos, né? Ao passar por qualquer pequeno problema, ou ameaça, ou situação que, não, agora a minha vida vai piorar, ou ela pode piorar, ou algo de ruim vai acontecer, a gente já começa a ficar preocupado, a ficar nervoso, e aí começa a diminuir cada vez mais o quê? A fé. Porque a preocupação e a fé, elas são duas coisas, como se diz na física, são duas grandezas inversamente proporcionais. Quanto mais preocupação você tem, menos fé você tem. E quanto mais fé você tem, menos preocupação você tem. Porque se você tem muita fé, você está totalmente entregue nas mãos de Deus, você confia nele 100%, você sabe, o que quer que aconteça na minha vida, seja de bem, algo que está na cara que é bom, ou algo que à primeira vista parece ser ruim, parece ser uma perda, parece ser algo negativo, mas a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, para quem está totalmente entregue na mão de Deus, a sua fé, ela não tem limites, ela não tem, eu confio em Deus, eu tenho fé em Deus, mas se acontecer tal coisa, aí eu já perco a minha fé. Se tal coisa que eu perder, ou se tal coisa que acontecer na minha vida, aí eu já não tenho mais fé. Ou seja, se a nossa fé ela tem limites, se a gente estabelece até onde vai a nossa fé, então facilmente a gente vai ser dominado pela preocupação. Porque aí, até onde vai a nossa fé, depois da nossa fé, vem só a preocupação. Então isso a gente tem que ter muito claro na nossa mente. Foi o que Jesus deu a entender aqui, ele deixou muito claro, né? Sobre nós termos pouca fé. E aí no 31 ele continua: não andeis, pois, inquietos, né? A segunda vez que Jesus fala. Não andei angustiado, ansioso, pensando demais, excessivamente, de maneira doentia, sobre o que comeremos, o que beberemos ou o que nos vestiremos. E aí, indo para aquilo que nós falamos sobre a saída do povo hebreu do Egito, vamos ver aqui algumas situações em que eles, logo após saírem do Egito, logo após terem visto o poder de Deus, o domínio que Ele tem sobre toda a criação, sobre toda a natureza, sobre todos os recursos naturais que existem, sobre todos os animais, sobre o céu e a terra, sobre tudo. Depois de eles terem visto tudo isso, ao entrarem no deserto, fica preocupado com comida e bebida. Porque vamos lá, o que é que Deus fez nas 10 pragas? Deus mostrou que Ele tem controle sobre os animais, sobre como eles agem, se eles vão para um lugar, se eles saem de um lugar. Foi assim com os sapos, né, as moscas, o gado do Egito, que Deus manipulou ali de uma maneira fantástica, formidável, que ali nenhum homem poderia fazer aquilo. Sobre a água, primeira praga que houve no Egito foi o rio Nilo se tornar em sangue. Então Deus estava mostrando o controle que Ele tem sobre a água. Ele vai mostrar também o controle que Ele tem sobre a água no Mar Vermelho, né? Ao abrir o Mar Vermelho para eles passarem. Deus também vai mostrar o controle que Ele tem sobre os luminares, sobre o sol e a lua. Deus fez o sol ficar apagado por 3 dias, para mostrar para eles o controle que Ele tem sobre o sol, e para mostrar para o Egito que o sol não é um Deus. Que o Egito, lembra, eles adoravam o Deus Sol, o Deus que eles chamavam de Ra. Eles diziam que todo dia Ra nascia, aí tinha uma guerra lá no céu, e aí o Ra perdia, e ele morria, e aí vinha a noite. E aí à noite eles não saíam de casa porque tinham medo da noite. Um monte de crenças, besta e superstição pela falta de conhecimento de Deus que os egípcios tinham. Então, depois de tudo que eles viveram na libertação do Egito, na travessia do Mar Vermelho,
Deus mostrando o poder que Ele tem em cima da criação. Aí chega no deserto, eles ficam: será que eu vou ter água para beber? Aqui não tem água para beber, eu vou morrer de sede. Aqui não tem comida, eu quero carne, eu quero os vegetais que eu comia lá no Egito e que aqui no deserto não cresce nada, não tem água, então não vai ter alho, cebola, melão, as iguarias que tinha no Egito, que eu tenho certeza que quando eles estavam lá, certamente eles reclamavam, murmuravam e esculhambavam aquela comida, mas ao chegar no deserto, morrendo de saudade daquela comida. Eu quero aqueles alhos, aqueles melões. Eu comia carne lá, uma carne bem temperada. Eu bebia muita água, tinha acesso. Tenho certeza que nem muito disso eles tinham. Provavelmente eles só tinham o mínimo para continuar vivo. Porque o Egito estava ali escravizando eles, a preocupação do Egito era: todo dia esteja aqui na obra para trabalhar, para construir lá as pirâmides, as obras do faraó. Então certamente comida eles não tinham em fartura, eles tinham só para sobreviver. Aí chega no deserto, estavam morrendo de preocupação, como fala aqui. O que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir? E aí vamos ver algumas passagens aqui em que eles reclamando de Deus, achando ruim, que Deus não está provendo o que a gente precisa, Deus não está nos dando água. Aí lá em Êxodo 15, 22 a 25. Depois de atravessar o Mar Vermelho, o povo de Israel viajou 3 dias no deserto sem encontrar água. Passaram 3 dias andando no deserto, não acharam água. E aí eles chegaram num lugar chamado Mara, que quer dizer amargo. E aí a água dessa região ela era amarga, ela não dava para beber. Então é como se você está andando no deserto, morrendo de sede, chega num lugar, meu Deus, está ali uma lagoa enorme, um lago, com grande quantidade de água. Chega lá, vai beber, a água não presta. A água não é potável. E aí pronto, começou a reclamação. Era melhor ter ficado no Egito. Deus tirou a gente do deserto para morrer aqui de sede. Aí lembra que eu falei, eles viram o poder de Deus lá no Egito, como Deus tinha o poder de manipular a água. Se Deus quiser, Ele faz brotar água do meio do deserto. E aí eles duvidando de Deus, não acreditando em Deus, mesmo depois de ter visto os milagres. E aí Deus vai, fala para Moisés, mostrou a ele uma árvore. Moisés lançou a árvore nas águas e as águas se tornaram doces, se tornaram potáveis, eles puderam beber essa água. Outra questão, o que é que vamos comer? Pelo amor de Deus, estou com fome, estou no deserto. E aí, em Êxodo 16, do 1 ao 36, nós vamos ver sobre o maná do céu. Quando eles chegam no deserto de Sim, o povo de Israel volta a reclamar para Moisés e Arão que estavam com fome. E aí é quando eles começam a desejar a comida que eles tinham lá no Egito. E aí Deus faz chover pão do céu, maná, todas as manhãs para o povo comer. E aí Deus estabelece uma série de regras. Vai ter comida, mas tem que obedecer às regras. Você é para pegar o maná somente a sua porção diária. Não pegue mais do que você precisa para comer um dia. Se você for com muita sede ao pote, chegar lá e pegar comida para uma semana, todo o excesso de comida que eles pegavam no outro dia estava podre, estava estragado, não dava para comer. Porque Deus disse, pegue somente aquilo que você precisa para o dia. Aí a lição para nós hoje, não adianta nós querermos mais do que a gente precisa. Deus ele vai nos dar aquilo que a gente precisa. Se você quiser ter muito além do que você precisa, quiser ter demais, em excesso, aquilo dali vai estragar, vai ficar podre. Vai ser algo que não vai fazer bem à sua vida. Digamos que o seu maior sonho é ganhar na loteria. Meu Deus, eu queria ganhar 100 milhões de reais. Ou então, eu queria ter um emprego que eu ganhasse 1.000 salários mínimos. Seria 1 milhão de reais por mês, 1.400.000 e tanto. Para que você ia querer tanto esse dinheiro? Como é que a sua vida iria mudar? Será que ela iria mudar para melhor mesmo? Ou apenas iria lhe afastar de Deus? Então, nessas passagens aqui do maná, a lição que a gente tira para a vida é: nós não devemos querer ter ou nos preocupar em ter mais do que a gente precisa. Deus ele vai nos prover aquilo que nós precisamos para o plano que Ele tem na nossa vida, para aquilo que nós estamos já no plano dele traçado o que a gente vai fazer. Pode ser que para uns seja
uma vida em que ele vai ter 10 filhos, ele vai ter uma vida muito abastada, ou uma vida que ele vai ter dificuldades. E aí cabe a cada um entender o que é que Deus tem no plano de vida para ele. Continuando, só mais um exemplo, essas duas necessidades de comida e bebida vai ocorrer mais 2 vezes cada uma. De novo em Refidim, em Êxodo 17, o povo vai reclamar da falta d'água, ficar com medo de morrer de sede, e Deus também vai, a partir de Êxodo 17, vai fornecer a água para eles, e aí Deus vai mandar a Moisés. Deus manda, olha, falar com a pedra, uma rocha lá. Deus diz para Moisés, fale com a pedra. A Bíblia não diz o que é, mas é como se fosse que saia água, ou rocha, jorre água, algo assim. Mas com o povo no pé do ouvido de Moisés, o tempo todo reclamando, murmurando, falando mal e dizendo todo tipo de besteira no pé do ouvido de Moisés, olha que Moisés, a Bíblia diz que ele foi o homem mais manso da terra. Então, se Moisés chegou nesse ponto, imagine como seria qualquer um de nós. Imagine você liderar aproximadamente ali uns 2 milhões de pessoas e o povo o tempo todo reclamando e falando um monte de besteira e falando que queria voltar para o Egito, que você era uma pessoa muito má que tirou eles do Egito, do conforto que eles tinham, da água que eles bebiam lá, da comida que eles comiam lá, de como lá era muito bom e é ruim demais esse deserto, nós vamos morrer de sede, nós vamos morrer de fome, e esse moído no pé do ouvido o tempo todo. Imagine como isso aí seria enlouquecedor para qualquer um. Mas Moisés, a Bíblia fala que ele era o homem mais manso. Então Moisés aqui ele chega a desobedecer a Deus na forma como ele deveria fornecer essa água para ele. Deus disse que ele deveria falar com a rocha, mas com todo aquele clima de perturbação, ele vai e bate na rocha. A água sai, Deus fornece água para o povo do Egito, mas aquele ato de desobediência de Moisés vai custar para ele a entrada na terra prometida. Então Moisés vai passar 40 anos guiando o povo no deserto, e quando eles chegam lá, Deus não vai permitir que ele entre na terra prometida. A ideia principal aqui é, a Bíblia diz, cada um se queixa do seu próprio pecado. Deus vai julgar cada um conforme a sua responsabilidade. Mas é importante a gente notar o impacto que a nossa murmuração, a nossa reclamação tem na vida do outro. Moisés, ele chegou nesse ponto de estar irado com a rocha e bater nela por causa do povo que estava reclamando com ele. Então, a nossa preocupação, a nossa murmuração, o modo como a gente age, os nossos pecados, eles vão influenciar e fazer com que outras pessoas pequem e caiam também. Então esse é um outro motivo para nós termos cuidado com os nossos pensamentos, que é para evitar que outras pessoas pequem, outras pessoas caiam. A responsabilidade vai ser dessa pessoa se ela cair, mas Deus também vai cobrar de nós. Essa geração aqui do deserto, que vivia reclamando, só preocupado com o que comer, com o beber, tarará, toda essa murmuração deles, essa preocupação, vai custar a vida deles, que eles vão todos morrer no deserto. E aí somente os filhos deles é que vão entrar na terra prometida. Continuando aqui, fechando, sobre o modo como Moisés aqui foi prejudicado pelo pecado do povo, pela murmuração do povo. Então a ideia principal seria essa. A partir do 31, a partir do 32, nós já vamos entrar em uma outra temática que vai ficar para a próxima quarta-feira, para nós analisarmos como a preocupação e como a murmuração, o pecado de não confiar em Deus, isso é algo que é dos pagãos, é algo de quem não tem a Deus. Como eu já vi numa frase, é ateísmo na prática, é ateísmo de fato, que você pode ser um crente, você professa que é crente, mas de fato, na prática, no dia a dia, quando chega na hora do pega para capar, quando chega na hora do vamos ver, a pessoa, ela se mostra um ateu, se mostra que não confia em Deus. E aí nós vamos deixar isso para a próxima quarta-feira, quando vamos continuar essa mensagem.